O vídeo de hoje vai fugir um pouco do tema do canal, que é direito empresarial, financeiro e tributário, mas o foco é esclarecer a dúvida de muitas pessoas em razão do que está sendo aí colocado nos últimos dias nas redes sociais. O que acontece? Existe de fato um projeto de lei para acabar com a situação do cônjuge ou companheiro como herdeiro. Mas isso não significa que essa pessoa não vai ter bens nenhum. Então, assim, o que é importante de colocar aqui? Os regimes mais utilizados, o que é meação, o que é herança e como isso vai acontecer caso de fato, né, esse projeto seja aprovado e realmente tenha essa alteração no Código Civil. Então vamos lá. Primeiro que casamento, sem romantizar a união, sem romantizar a família, conceito técnico jurídico, casamento é um contrato, sempre foi um contrato com objetivo patrimonial. E até hoje o casamento é um contrato com objetivo patrimonial, preservação, proteção do patrimônio daquele casal. A união estável é mais recente, ela foi desenvolvida com base em afeto, mas ainda assim existe um patrimônio daquele casal, daquelas pessoas, que também deve ser protegido, né, com a ideia, inclusive, de constituição de uma entidade familiar. E aí o que acontece? Nós temos dentre os regimes mais utilizados, porque a lei prevê, por exemplo, participação em aquesto, mas não se usa esse regime, eu vou falar só dos que realmente são utilizados. A comunhão universal de bens é um regime que antigamente era regra, hoje não é mais regra, a pessoa ela pode optar, tem pessoas que optam, mas não é mais a regra. Na comunhão universal de bens, como o nome está falando, existe uma universalidade de bens, ou seja, todos os bens herdados, adquiridos antes da união, na constância da união, não interessa, todos os bens pertencem ao casal. E aí, nesse caso, por pertencer automaticamente ao casal, nós falamos em meação, meação de meio mesmo, né? Metade para um, metade para o outro. Então, automaticamente, quando a gente fala de um regime de comunhão universal de bens, todos os bens, todos, o que tinha antes, o que foi direito na constância, o que recebeu de herança, o que foi doado, todos são automaticamente dos dois. Por isso, meação. Nós temos o da separação parcial ou comunhão parcial de bens, tanto faz. Nesse regime que hoje é a regra, né? Não que você não possa escolher outro, mas é a regra. Como que funciona? Todos os bens adquiridos antes da união, ou se durante da união vier de uma herança, de uma doação, né? Herança eu acho que é o caso mais comum, são bens particulares daquele cônjuge ou companheiro. Esse regime ele é utilizado tanto no casamento como na união estável, formal ou informal. Então não interessa se a união estável está escriturada ou simplesmente as pessoas moram junto. O regime é o mesmo. E aí, nesse caso, nós temos bens particulares e bens comuns. Bens particulares, aqueles adquiridos antes da constância da união, ou que, por exemplo, vieram de herança durante a união. Então, não há comunicação, não há meação. E os bens adquiridos pelo casal na constância da união são bens comuns. Então, esse regime tem duas categorias de bens, particulares e comuns. Os bens comuns é meação, meio a meio e acabou, ninguém vai tirar isso, é meio a meio, tanto para o cônjuge como para o companheiro. Mas os bens particulares, na regra atual, eles podem ser herdados. Então, junto com ascendentes e descendentes, filhos, se não tiver filhos, os pais do cônjuge ou companheiro falecido, junto com esses herdeiros, também o cônjuge ou companheiro concorre
em herança. Então, nesse regime, nós temos a ameação e a herança. As pessoas, elas fazem uma matemática assim, então, em vez de ficar com 50%, ficaria com 75%, 50% mais os 25%, que é a metade dos outros 50%, seria mais ou menos isso, né? Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Então, na comunhão universal, não existe herança, existe meação. Na parcial, existe herança e meação. Na separação total de bens, quer seja obrigatória por lei, quer seja voluntária, com pacto antinupcial, enfim, quando as partes decidem que nada será comunicado, que não será constituído patrimônio em comum, somente bens particulares, você não vai ter ameação, porque na separação total não existe bens em comum. Então, esses cônjuges não terão bens em comum, não vai existir ameação, mas existe a herança. Então, no caso de falecimento, o outro, ainda que o regime seja de separação total, na regra atual, ele é herdeiro e vai concorrer junto com os filhos, ou seja lá quem são os herdeiros. Dentro da herança, nós temos o quê? A parte legítima e a parte disponível. A parte legítima é aquela parte da herança que obrigatoriamente vai para os herdeiros. A disponível, aquele falecido pode dispor da forma como ele quiser. Deixar para terceiros, por exemplo, né? Deixar para qualquer coisa. Não é obrigatório que vá para os herdeiros. E por que eu estou falando isso? Se esse projeto realmente for aprovado, ele não acaba com a meação, ele acaba com a herança. Então, pouco importa o regime, a união, se ela existe, né? Se nela existe meação universal e a parcial, né? O pouco importa nesse sentido. Se existe meação, a meação será preservada, porque já é daquela pessoa. Aquele 50% já é dela, ninguém vai tirar. Isso vai permanecer. O que vai mudar é a questão da herança. O cônjuge, o companheiro, no que se refere à herança, que é o regime parcial e o de a divisão total de bens, que pode ter uma herança, esse cônjuge, por exemplo, ele não vai ingressar como herdeiro necessário automaticamente. São os filhos, os pais, enfim, ascendentes e descendentes. Mas também não significa que ele vai ser proibido de herdar. Não. Lembra que eu falei que existe a herança legítima e a disponível. Então, por isso que muita gente está falando em planejamento patrimonial. Esse casal, ele pode fazer o quê? Quer seja união estável, quer seja casamento. Pode fazer um testamento, já deixar um testamento, porque também vão parar, né, de transformar a morte como tabu, né? Isso já passou, né? Tá na hora de encarar que morte faz parte da vida, então ela tem que ser planejada tal como a gente planeja a vida ou deveria planejar a vida. Então esse casal pode fazer o quê? Já fazer um testamento, porque o testamento é um instrumento pelo qual você dispõe da parte disponível. E aí, esse casal querendo, pode transformar o outro cônjuge em companheiro em herdeiro. É só fazer um testamento e dizer, além da parte legítima que os herdeiros automaticamente herdam no momento da abertura da sucessão, que é no falecimento, a parte disponível eu quero deixar para o meu cônjuge companheiro. Então, assim, na verdade, o único cuidado que vai ter que se ter é o quê? Em vez de ser uma coisa automática, é agora ter que ter esse planejamento de fazer, essa preocupação de fazer um testamento. Mas o cônjuge, o companheiro, não vai ser proibido de herdar. Só vai mudar da questão automática
por uma questão planejada por meio de um testamento. Que isso já é uma realidade para quem tem bens, né, gente? Para quem tem bens, isso já tem que ser pensado. Porque você não é obrigado a deixar herança para ninguém. Você pode gastar tudo em vida, vender tudo em vida. Mas quando há a preocupação de deixar para os outros no sentido de família, tem que fazer um testamento, né? Então, é o que vai ser exigido se essa proposta passar. Então, cuidado, né? A ameação permanece, é do cônjuge, é do companheiro, aquela metade dos bens comuns e tá ok. Bens particulares, se ocorrer o falecimento, só vai herdar se tiver um testamento. Eu espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida das pessoas, porque já tem uma galera achando que vai ter que sair de casa, que vai perder tudo, né? Então calma, que não é bem assim não. É só planejar, né? Mas primeiro tem que esperar aí a proposta realmente ser aprovada e ser incluída na alteração do Código Civil. Até o próximo vídeo.